ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. ETEC Fibra Ótica, a internet da nossa praia. Ultra velocidade e o melhor atendimento. ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. É pioneiro em qualidade. Internet fibra ótica em cada canto da cidade. ETEC Fibra Ótica em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. Desde 1999 com você. O seu veículo está precisando de um trato especial? Então se liga na dica! O Lava Rápido Bob Esponja é especializado no cuidado com o seu veículo. Lavamos motos e carros com produtos de qualidade. Venha até a nossa unidade na Avenida Marina, número 1763, no Jardim Aguapeú, ou chama no WhatsApp 13 99190 6258. 13 99190 6258. Lava Rápido Bob Esponja. Pro Summer é proteção para quem gosta de se aventurar. É proteção para quem gosta de tirar aquele lazer na praia. Pro Summer é proteção para todos os momentos. Uma linha exclusiva com diferentes fatores de proteção para a sua pele. Venda exclusiva nas lojas americanas. Pro Summer é mais um produto da Green Lakes. Novidade. A Loas TV agora também é rádio. É isso mesmo. Rádio Loas em breve estará no ar para você e para todo o Litoral Sul. Siga no Instagram o @Loas TV. Acesse o site www.loastv.com.br e fique por dentro de todas as novidades. Chama aqui no WhatsApp 13 98835 5905. Esse é o WhatsApp da Rádio Loas. Para se divertir no dia a dia, consumimos muita energia. O Alfajor Turma da Mônica tem a medida certa de proteínas que ajuda você a ter um dia muito mais alegre e feliz. Experimente os sabores, mousse de chocolate e chocolate branco. Alfajor Turma da Mônica. Delicioso como a vida tem que ser. Loas TV, entretenimento e informação na sua tela. Autoescola Caiçara. Se você está procurando um lugar para aprender a dirigir com confiança e segurança, está no lugar certo. Nos dedicamos para que nossos alunos adquiram as habilidades e conhecimentos necessários para se tornarem motoristas responsáveis e confiantes. Nossos experientes instrutores irão ajudá-lo em cada etapa do aprendizado, desde as aulas teóricas até as aulas práticas de direção. Oferecemos variedade de cursos para atender às necessidades de cada aluno, incluindo aulas intensivas, noturnas e aos finais de semana. Todas as aulas são projetadas para serem flexíveis e se adequar às agendas dos nossos alunos. Utilizamos equipamento de última geração em tecnologia para garantir que nossos alunos tenham a melhor experiência possível. Nossos veículos são seguros e modernos, equipados com o melhor da tecnologia e segurança. Autoescola Caiçara. Venha nos visitar na Avenida Presidente Kennedy, 12.567, Vila Caiçara, em Praia Grande. Ou nos chame pelo WhatsApp 13 99752 9891. Autoescola Caiçara. Loas TV, entretenimento e informação na sua tela. Muito
muito bom dia para todos vocês que estão aqui sintonizados na TV Loas nesse sábado maravilhoso. Está chuvoso, mas está gostoso para você poder assistir essa programação maravilhosa aqui que a gente está fazendo de tudo para mudar. Logo mais vocês vão ter muitas novidades, tá? E eu estou aqui mais uma vez com o programa Superação, trazendo sempre uma pessoa que tem uma história maravilhosa para contar. Hoje quem está comigo é o Rafael Garcia. Além de ser um amigo, ele é um grande profissional, ele é Relações Públicas e tem uma história realmente muito bonita para contar para você. Tudo bem? Tudo bom, Mabel? Tudo Prazer, bem. minha querida, lá de trás. Prazer em nos reencontrar, né? Reencontrar, Porque a gente está sempre juntos, né? Eu posso dizer que o Rafael me deu muita força no começo da minha trajetória durante os meus programas de TV, porque ele está à frente. Depois você conta para todos que estão nos assistindo qual a sua função real lá na Unisantos. Mas quando eu passei com o programa Baixada para você pela Unisantos, só faltou estender um tapete vermelho para mim, para o Léo, quando nós estivemos lá na igreja, né? Para poder colocar o programa na TV, que foi um período maravilhoso. E desse período ele encerrou, mas a nossa amizade continuou. Sempre. Você está bem? Tudo bem, graças a Deus. E obrigado pela oportunidade. Isso, a você, eu que Mabel, agradeço. ao Michelangelo, né? O Isso. Rasta, a esposa, o Cauê maravilhoso que está aqui conosco, Isso. tudo. Então, só tenho a agradecer você essa oportunidade única de contar a minha história de vida, né? Sim, A gente sim. não se encontrou mais, mas assim, vários amigos em comum Eu encontram falava, né? ela, né? Ah, eu conheço o Rafael, e era vice-versa, né? Sim. Mas é a correria do nosso dia a dia que muitas vezes a gente acaba não nos encontrando, mas as pessoas que a gente gosta ficam aqui no nosso coração, mesmo estando longe. Com certeza. Rafa, conta um pouquinho pra gente. Quantos anos você tem? Tenho 41 anos. 40, é um menino ainda, né? 41 anos, relações públicas. Hoje você, ou melhor, já faz um bom tempo que você está à frente do quê? Qual a sua função lá na Unisantos? Então, eu estou lá na TV Unisantos já há 11 anos, né, com o Padre Cláudio. Agradecer também ele a oportunidade que confiou em mim, no meu trabalho. E lá eu desenvolvo, você sabe, várias funções, né? Sim. Então eu estava falando para o Cauê aqui, desde operador master, então já passei por câmera, já também editei vídeos, já também entrevistei pessoas. Então, assim, eu faço um pouco de tudo, né? Certo. E também Agora, vendo. você está com o seu podcast agora? Também, Ou ele já existia? na verdade, eu tinha um programa chamava Empreendedorismo Caiçara, porque Sim. eu gosto dessa área, eu sou formado em Relações Públicas, também fiz marketing pela Unimes, e eu amo essa área de comunicação, de marketing, estratégia, administração. Então eu tinha um programa lá que chamava Empreendedorismo Caiçara, só que veio a pandemia, né? Acredito que todos sofreram Sim. bastante. Eu mesmo, eu estava com o meu jornal, que eu comecei com 15 anos, porém, o Baixada para você, eu comecei em 2012. Mas na pandemia eu tive que parar, estava tudo fechado. Sim. A minha sorte é que eu estava na Record, que foi o que me segurou na época, né? É muito, assim, foi um período muito triste, né? Eu Para acho que todo para mundo, todo para mundo, muitas né? pessoas. Muitas empresas fecharam, né? E Mas- lá, até te contei aqui, fazer um adendo, que esse cara eu acho que ressuscitou, que é o Padre Cláudio, né? E a gente rezou muito por ele lá na Igreja Ele do Coração de Maria em ele pegou Todas. Covid? Ele pegou o Covid, né? E assim, foi oração em cima de oração. E lá também, na TV, foi um momento desafiador, né? Que eu também, depois, ele ficou doente, depois eu caí de moto. Foi uma sucessão de coisas, né, trágicas que aconteceram, mas graças a Deus, né? As orações, tudo. O Padre Cláudio está aí bem, né? Sim, que Renasceu, bom. ressuscitou, né? Eu falo assim. E é um cara que eu devo minha gratidão eterna por ele, né? Porque ele me colocou lá. Antes eu trabalhava no Coração de Maria, Sim. era secretário. Quando eu fazia marketing na Unimes, era secretário da Igreja Da do Coração de igreja. Maria. Foi onde o Padre José Newton me deu a oportunidade. E aí depois ele, né, depois eu fiquei na gestão dele lá na igreja também. E ele me contratou para trabalhar na TV Que e legal. apostou no meu talento. Quanto Então, tempo mesmo? isso que eu comecei na TV faz
11 anos atrás. Gente, é uma história, né? É bom porque, assim, como você diz, você tem várias funções. Isso é ótimo, porque você não fica focado só naquela função e pronto. É uma abrangência de profissões, né? Se for pensar a verdade, como é que fala? Na verdade, você sabe editar, você sabe filmar, sabe apresentar, sabe vender, né? Você aprende um pouco de tudo, um pouco né, de tudo, Mabel? isso é muito bom. Agora, o porquê da superação? O que aconteceu com você? Quando eu era criança, lá na Igreja do Coração de Maria, eu estava falando pro Cauê aqui, eu morei numa comunidade ali da Júlio Conceição. Certo. E comunidade, você sabe como que é, tem as coisas boas, E as mas ruins. tem também droga, outras coisas. Graças a Deus eu nunca fui pro mundo das drogas, mas as amizades, de repente, não eram muito boas, né? Sim. E aí, aí a minha mãe falou, você vai para a igreja. E tinha a Igreja do Coração de Maria perto. E aí a catequista ia me buscar de fusquinha todo dia em casa. Legal. Né? E era maravilhoso, porque eu conheci pessoas incríveis, padres incríveis, né? E ali eu comecei um caminho legal, sabe? Certo. E beleza, até aí tudo bem. Estudava tudo no Treinasse e fiz crisma, fui seminarista, fiz uma caminhada de fé na igreja e de tudo. Peraí, só recapitulando, onde era o Treinasse mesmo? Treinasse era na Conselheiro Nébias. Conselheira, verdade. Isso, eu muito lembro. tempo. E agora tá só atrás ali da Conselheiro, naquela Nossa, eu rua. lembro dessa escola. Se Muito não bom. treinou, treinasse. Era o lema. E aí? E aí, quando eu tinha exatamente 15 anos, eu fazia as peças de teatro, porque eu sempre amei comunicação, sempre amei me apresentar, estar na frente, eu sempre gostei disso, sempre amei atuar. E aí, eu era coroinha também, fazia as peças da igreja, e aí um menino... Tocava sino? Tocava o sininho. Tocava o sino. Tal, Meu pai foi coroinha. Ajudava, em tudo. E até fui pro seminário também, uma época lá para ver se ia até a caminhada de padre. E aí o que aconteceu? Um certo dia, uma pessoa lá da igreja, né, me viu e falou, poxa, eu acho que você é um talento. Que ele trabalhava na Band. E ele falou, cara, acho que você é um talento. Naquela época, adolescente, narcisista, né? Porque adolescente, né? Gostava de aparecer. Não, e você tinha um cabelinho. Você é um homem bonito. Obrigado. Então, com certeza, você é bonito. Tá com 40 anos, muito bonito. Imagina com 15 anos, né? Não, é verdade. São seus olhos. É verdade. E aí, o que acontece? Aí, tipo, eu sempre vivi muito de aparência, porque moleque novo e tal, aí o menino me chamou. Fui fazer um teste na Bandeirantes, tipo uma novelinha Malhação. Certo. E aí eu passei, minha mãe foi junto comigo e tal. Só que o que aconteceu? Nesse mesmo período, quando eu tinha para 16 anos, eu comecei a ter acne. As Acne. benditas espinhas que atormentam os adolescentes. Isso. E coloquei aparelho. No dente, porque eu coitado. tinha Um menino dois, bonito. eu parecia um vampiro. tinha Os dois dentes do dentes siso. do siso. E aí o que acontece? Por causa da espinha, por causa disso tudo, porque TV é Aparência. estética, aparência. Eles acabaram te dispensando? Acabaram me Ai, dispensando, meu Deus. dando... E aí eu me vi perdido. Claro. E aí eu, né, com as espinhas, eu já tinha vergonha de ir na escola, de vergonha de ir na igreja, de me apresentar, de tudo mais. Então, com 16 para 17, eu tive uma depressão. Certo. Severa. Porque eu não queria sair de casa, eu não queria ir mais na escola, eu passava creme no rosto, sem querer ir pro sol, queimava a minha pele. Ficava pior até. Né? Então, assim, foi um período muito tenso. E aí, o que aconteceu? Tipo, o pessoal da igreja, muitos foram me visitar lá do Coração de Maria, eu devo, né, ao grupo de jovens, algumas pessoas lá, algumas lideranças. E quando eu tinha 17 para 18 anos, eu comecei a tomar remédios, né, no psiquiatra, que para mim não tinha preparo nenhum, me deu carbolítio na época, um moleque de 16, 17 anos. Então, o que aconteceu? Quando eu tomei o lítio, eu fiquei agitado. Eu fiquei feliz, alegre e tal, e queria dominar o mundo, entendeu? Sim. Então, o que aconteceu? Eu era muito agitado, eu dançava, porque eu sempre gostei de dançar
de atuar, então dançava lamberóbica, já dava aula de lamberóbica, já A tudo. vergonha do rosto desfilava, sumiu porque melhorou um pouco. Ah, tinha melhorado. Tinha melhorado Entendi. um pouco, tal, né? Tinha lá, mas até que eu tinha vergonha, eu passava pó. Tinha um pó na época que era para espinha que eu passava, né? Ele o pó, escondia. e ele escondia, entendeu? Então, assim, eu desfilava, até fui garoto treinasse na época, 17 para 18 anos. Só que aí o que aconteceu? Nessas agitações, né? Quando você toma um remédio, por isso que fica a dica. Vá no psiquiatra, conte sua história para ele, mas tome cuidado no remédio que ele vai te passar, entendeu? verdade. Tudo você tem que ter controle para ver. E eu não tive muito controle, então o médico também não teve, muito ruim. E um médico de nome, na época, que eu não vou citar o nome. Mas, assim, o que aconteceu? Eu fiquei muito agitado, fui numa balada, na época, né, que eu achei que eu conhecia, porque eu ia dançar lá e não sei o que tal, estava meio vislumbrado. E aí, quando eu saí, eu não tinha dinheiro para pagar. Eu falei para ele, o meu querido, pro segurança, eu moro aqui na frente, perto, no Canal 2. Eu vou lá em casa e busco, tal. Não, que não sei o que, tal. Eu falei, poxa, eu conheço o dono. Aí chegou, eu não conheço esse moleque. Aí começaram a me espancar. Te bater? Até o dono? O dono não, mas 3, 4 seguranças. E aí começaram a me espancar. E aí ali no Canal 2 era uma rua que não tinha saída. E eu lembro como se fosse hoje. Eu defendia, tal, os caras batiam. E aí eu fui correr e aí uma pessoa deixou o pé na frente, assim, para eu cair. E aí eu caí de joelho e de cabeça, né, no chão. Eu sei que um cara, uma boa alma, quero até agradecer, não sei quem é tal, mas Deus que ilumina essa pessoa, ele me colocou no carro e ele me deixou no PS. Né? Todo machucado. Todo machucado. Mas me isso lá tudo no PS. pelo fato de você ter ido sem dinheiro? Isso tudo porque eu não tinha pago e eu ia sair, eu falei, poxa, eu vou ali, né, pego o dinheiro, peço perdão, tudo, mas não. Eles acharam que era um caloteiro e tal, que tem muito, né? Mas não era o meu caso, eu tinha 17 bater, anos, não precisava. Fosse assim, chamava, vai, a polícia, acompanha ele até o local. Resolvia. Ou ligasse para sua mãe para ver trazer o dinheiro. Para minha mãe, para o meu pai. Enfim, daí em diante, daí a 6 meses foi terrível. Porque eu desenvolvi tipo uma bipolaridade, mas parecia esquizofrenia. Por quê? Eu fiquei com medo, então eu fiquei com pânico. Pânico, síndrome do pânico, sabia, na verdade. Eu tomava o remédio e me deram outro remédio que me ficava mais alucinado, que era o Aldol. Cuidado com esse remédio também. E aí o que aconteceu? Eu comecei a imaginar, para você ver, hoje você me conhece, eu comecei a imaginar que eram outras pessoas. Eu gostava muito do KLB. Como eu sou artista, eu gostei sempre, então eu cantava as músicas do KLB falava que era o Leandro do KLB na escola, no treinasse, entendeu? Falava que era Jesus às vezes, pegava na perna de um leproso, falava, não, Jesus vai te curar, eu sou discípulo dele. Enfim, e foi muito triste essa época, porque minha mãe viveu muito tudo isso. Na igreja, nessa parte, aí muitos jovens lá que não tinham preparo achavam que eu usava drogas. Então eu sofri um preconceito muito grande, assim, né? De dentro da igreja. Mas você acha que era uma doença? Era um início de esquizofrenia ou não? Não. Aí depois o que acontece? Aí depois eu fui, Deus me abençoou, gratidão, obrigado. Depois de um tempo, minha mãe conhecia uma pessoa da igreja, que conhecia a doutora Eda. Doutora Eda, a senhora também salvou minha vida, que é uma psiquiatra do Hospital das Clínicas. Certo. Em São Paulo. E aí a doutora Eda deu o remédio certo. Qual que era? Não sei se era cetralina, junto com, não sei se era carbamazepina e mais um outro. Eram 2, 3 remédios. Sim. Né? E aí, na época, o padre José Newton, lá da igreja, gratidão, padre, também, e nessa época, eu escutei muito, não vou falar mais da família, não de quem, mas, você vai ser um nada, você não vai ser nada, você vai ficar aí, ó, nessa cama, ou é doido, ou é Gardenal, meu apelido era Gardenal na escola. Hoje eu dou risada, mas assim, foi muito triste, sabe? Foi um período de quanto tempo? Foi 1 ano.
tudo isso um ano. Um ano que eu fiquei nessas vibes assim e tal, até chegar... 6 meses que eu fiquei nessa base... Isso entre 17, 18 anos? 17 e 18 anos. E aí, o que aconteceu? Eu fui no Hospital das Clínicas, comecei a tomar os remédios certos. O padre Zé Newton apostou em mim. Ele falou, não, Rafael, eu vou te contratar aqui para a secretaria da igreja, que eu sei que você vai conseguir. Eu só chorava, eu não tinha mais... Porque eu sabia, no fundo, eu sabia que tinha algum problema comigo. Porque eu não era assim. Eu, desde criança, eu sempre fui... Não é que é normal, ninguém é normal, mas assim, eu sempre não tive esses problemas, né? De alucinação ou outros tipos de problemas. Nada contra quem tem, e tem muita gente que tem e sofre com isso. Sofre. E tem tratamento e tem ajuda. Isso. Né? E essas pessoas não podem ser discriminadas, né? Porque são seres humanos. Eu até, inclusive, eu tenho um amigo que está passando por isso. Ele é esquizofrênico. E a família, pelo pouco que eu percebi, ao invés de querer ajudar, eles fizeram uma barreira em relação a ele. Eu não quero saber, sabe essas coisas? Mas não, gente, tem que ajudar. Porque ele pode acabar morrendo diante de algumas situações ou matando alguém. Sim. Eu digo, no caso dele, que ele é esquizofrênico, entendeu? Os esquizofrênicos, eles não gostam, eles não aceitam que eles precisam tomar remédio. Né? Mas se toma, eu conheço um que trabalha, E fica que bem, vive mesmo. uma vida normal. Tem que ter um acompanhamento né? médico, isso Tem qualquer que ter. pessoa tem. Eu mesmo tomo cloridade de sertralina. Então, Sabe por quê? Porque eu sou agitada. Eu sou ligada no 220. Eu quero fazer tudo, quero resolver tudo. E aquilo estava começando a me fazer mal também. Sim. Era uma coisa aqui no meu peito. E aí eu fui no médico e falei pro meu médico, o Dr. Jarbas, inclusive quero mandar um beijo para ele, é o nosso cardiologista na Praia Grande. E aí eu falei para ele, eu tô agitada, que eu queria que você me desse um remédio para dar uma amenizada assim na adrenalina. Nossa, eu tô ótima. Já faz um ano que eu tô tomando, eu tô super bem. Sim, então, mas é isso, né? Então a família é de extrema importância nesse processo, apoiar. seja de depressão, ansiedade, tudo, de apoiar, de escutar, de não julgar, de não apontar, entendeu? E de dar o caminho. E esse cara que fez isso de mim, de não julgar, de ajudar, que foi o padre José Newton. Sim, foi maravilhoso. Ele foi com você. maravilhoso na minha vida. Eu falei, você pai, vai né? aqui, eu tenho vários pais na vida, né? Então, assim, além do meu pai Paulo, que está no céu, gratidão por tudo. Mas, assim, e aí quando o padre Zé Newton me deu a oportunidade lá, eu falei, poxa, aí eu fiz uma novena do Frei Galvão, na época, que eu lembro até hoje, né? Que eu sou muito devoto. E a Nossa Senhora também, Nossa Senhora Aparecida. de Aparecida. E aí eu fiz uma novena e pedi, eu falei, Senhor, tudo que falaram que eu não vou conseguir, eu vou conseguir. Isso mesmo. Eu vou conseguir melhorar, em nome de Jesus. E aí eu consegui. Aí eu comecei a trabalhar, aí eu fiz com remédios, aí eu fiz a primeira faculdade, né? E eu coloquei uma coisa na cabeça. Muitas coisas as pessoas falavam, tu não vai conseguir. Isso para mim depois foi uma mola de superação, de falar, não, eu posso. Agora eu vou fazer. Claro. Agora eu vou mostrar. Agora eu vou mostrar né? que eu sou capaz. Que eu sou capaz e eu consigo, né? Então, assim, foi uma fase terrível, assim. Mas, no fundo, eu agradeço sempre a Deus por todas as fases que eu passei. Porque depois tem uma evolução. Depois eu fui parando de tomar os remédios, né? Aos poucos, melhorei, entendeu? Então, assim, cara, né? Mas foi uma fase muito desafiadora, assim. Não, eu imagino que você passou, porque assim, você cresceu com essa vontade da comunicação, de se apresentar, você gostava do teatro. Aí veio uma oportunidade, que são poucas que acontecem pra gente, de você poder ter se tornado um grande ator, né? Sim. Quando veio o convite da Band para você. E aí, mediante aquela situação de você estar com as espinhas, né, usando o aparelho e ser cortado, eu tenho certeza que isso mexeu muito com você. Mexeu. Principalmente por você ser jovem. Porque eu acredito que quando você é um pouquinho mais velho, você acaba entendendo algumas situações, entendeu? Você tem mais maturidade. Mais porque maturidade. Depois disso, eu não contei, desculpa, Mabel, mas assim, depois disso, porque eu sofri muito preconceito e machismo em relação assim,
vai ser dançarino? Ah, Ah, vai ser artista? eu Entendeu? sei. Aquela coisa E de eu preconceito. falei, não, você mesmo. Daí? Eu coloquei na minha cabeça, depois eu fiz figuração, fiz a novela Belíssima lá no Centro Histórico. Ah, é? Você né, fez? Que fiz, legal. não, a Belíssima foi em São Paulo, perdão. E eu fiz o JK. Você lembra do Juscelino que filmaram no Centro Histórico? A Sim. série que teve do Juscelino Kubitschek? Você que fez? Então, não, Cê- eu fui figurante. Ah, tá. Mas você tem essas cenas pra... Não tem. Não tem nada. Na época era assim, ó, passava que nem a Belíssima. Passou o meu casaco. Já me Ah, vi o é. casaco. Ah lá, já. eu tô lá atrás. Não, porque se tivesse, eu ia pedir pra você trazer o trecho pra gente poder mostrar para os nossos vou ver- telespectadores. Não tenho, mas assim, o JK, o que que aconteceu? Eu já tinha 22 anos, eu estava no terceiro, você fala da maturidade, mas do medo também. Eu já tinha 22 anos, e aí eu estava no terceiro ano da faculdade de marketing. E no JK, a produtora gostou de mim. Sim. E aí ela falou, poxa, você não quer ir para o Rio fazer malhação? Figurante. Ó, Mas é aí você vai quando para o começa. Rio, aí começa tal. Aí eu fiquei com medo, por quê? Pelo espancamento, porque eu era, né, não sabia ainda se... Lidar eu sempre com a- fiquei com medo. Entendi. Até em São Paulo eu ia, cara, eu não conseguia ir sozinho, assim, tal. Então, pro Rio de Janeiro, Você ficou com um pouco de trauma, né? fiquei, entendeu? Então, assim... E vocês não voltaram no local para tirar satisfação Não, com esse povo depois o que todo? que aconteceu? Eu fui na polícia, Deveria ter tal. processado eles. Não fui e tal, mas assim, não, depois eu Não deu tirei. nada. Por que eu tirei? O oficial de justiça foi em casa. Hoje eu falo tranquilamente. Antes eu tinha medo. Hoje eu não tenho mais medo. Mas assim, o oficial de justiça foi em casa. Ó, você quer dar procedimento no processo? E eu estava com pânico. Quando eu fui na polícia, naquela época, não tinha toda uma preparação. O que que aconteceu? Eu falei, ó, esse. Então, sentar lá. Me sentaram no local, do nada chega o cara na minha frente, os caras dando risada. Então, assim, aquilo me transtornou mais ainda, né? E aí eu cheguei em casa, aí o oficial de justiça, eu não quero mais levar isso, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acho que Deus sabe o que faz. Não, e mesmo porque tem muita gente que é vingativa, né? Sim. Tem muita segurança que é amigo de policial, e é verdade, gente. Isso E rola. depois eu trabalhei, assim, depois, para superar o medo, o que que eu fiz? Eu trabalhei de segurança na noite já. Olha isso. Eu já trabalhei de tudo. Entendi. E eu trabalhei de segurança. Às vezes até com a pessoa que, de repente, cometeu esse ato comigo. Ah, Né? mas não era. Mas Você não sabe se era. Não sei, mas assim, o que eu quero dizer é assim, para superar o medo, eu estava numa fase Você desempregado, eu tinha o Serjão lá, gratidão também ao Sérgio, deve estar escutando aí. E aí o Sérgio, que era porteiro do meu prédio, falou, tu não quer trabalhar de segurança? Eu falei, cara, não, vamos lá, mano. Aí eu fui, porque eu estava precisando de dinheiro, né? Claro. Entendeu? Então, assim, venci esse medo e tal, e falei, não... E de boa, o que é de Deus, cada um segue o seu caminho e, né? E olha, Ava, eu vou falar uma coisa. Do tempo que eu conheço você, que acho que foi 2014, se eu não me engano, pra cá. São praticamente quase 10 anos. Eu sempre vi em você uma pessoa bem forte. Quem não te conhece não sabe desse passado seu que acabou afetando um pouco o seu eu, né, dentro de você. Todo mundo teve problemas. Eu também tive problemas. Tive problema de agressão com o ex-marido, entendeu? E eu vivi a minha vida assim traumatizada. Não quis casar de novo, apesar de eu viver com o Leonardo, mas eu fiquei com o trauma do casamento, de ter uma aliança. Eu me sinto livre de saber que a hora que eu não quiser, eu pego minha roupa e vou embora. Sabe, assim, modo de dizer. Mas a gente está aqui para passar por esses momentos de superação, né? E dar a volta por cima. E se a pessoa não tem capacidade de superar, ela tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Às vezes as pessoas falam para a gente as coisas, a gente não quer escutar. A gente tem que dar um pouco mais de ouvido às pessoas, porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas enxergam os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas inseguranças. Então, a pessoa tem que ceder às vezes também. Você não concorda com isso? Não, eu concordo, mas eu acho que ainda tem um pouco, falando do Setembro Amarelo, que passou, mas ainda está sempre deve ser lembrado por nós. Por nós sempre, né? Esses tempos atrás eu fui lá na Loas TV, no programa meu lá, que eu estreiei lá, e eu conversei com o Quinho Fonte,
que é um cara que eu quero que venha aqui depois. E ele tem, né, ele teve uma tentativa quase de suicídio, e tudo, uma experiência, né? E assim, e a terapeuta que estava do lado, então a gente conversou sobre isso. E eu mesmo, eu já pensei algumas vezes naquela ocasião em morrer. Não em me matar, mas eu pensei em morrer. Sim, mas isso E todo tem mundo. muito, hoje eu não tenho nenhum problema em falar, mas tem muita gente que tem medo por causa do preconceito, Mabel. Então, assim, se eu falar abertamente numa TV, numa rádio, se eu sou radialista, ou se eu sou apresentador, ou se eu sou qualquer profissão, o que que a minha empresa vai pensar? O que que as pessoas, o que que minha família, o que sim. que... Então a pessoa, ela se segura, você vê aquela menina do vôlei. Ninguém Sim. dava nada. A pessoa às vezes tem uma casca, né? E por Veste dentro é uma outra. máscara e por outra está sofrendo, sofrendo, sofrendo. Por quê? Para ficar bem com a sociedade. Entendeu? Então você que está aí e sofre, não faça isso. Porque é aí que o mal começa dentro de você, e aí vai se pluralizando, e aí vai se manifestando, e vai aumentando. E aí quando você vê, meu caro, é pior. Então, assim, procure ajuda. Não quer um psiquiatra? Eu faço psicólogo também. Ó, eu tenho psiquiatra, não mais, mas eu tenho psicólogo e eu tenho uma terapeuta de PNL. Entendeu? Que eu continuo. Por quê? O que acontece? Vira e mexe, eu tenho algumas... Por quê? Quando eu fui lá, ela me denominou que eu tinha transtorno bipolar. Só que depois de um tempo, até o padre Cláudio agradecer pela oportunidade, ele falou, você não tem isso. Eu vou provar para você. Vamos lá na médica, eu vou provar para ela tudo. Enfim, eu não tomei mais os remédios e tal, porque eu tive outras crises depois, né? Sim. E aí ele falou com a médica, a gente conversou, e ela tirou o diagnóstico. Ela falou, não, você teve um episódio. Porque você foi espancado por toda uma relação. Então você tem transtorno de ansiedade generalizado. Isso aí você tem que tratar a vida inteira. Né? Sim. Então, tudo bem. Então, até hoje, né, eu fiquei... antes da pandemia, eu fiquei 13 anos sem tomar remédio, até sem psicólogo e tal. Só que veio antes da pandemia, quando a minha filha nasceu e veio a pandemia, eu me vi, eu tive uma crise de ansiedade. Fui parar no hospital em São Paulo, com falta de ar. Eu fiquei 1 ano com falta de ar, com a crise. Sim, de ansiedade. De ansiedade. Né? E aí a psicóloga falou, ó, mesmo não está dando só com a psicóloga, procura um psiquiatra, não é para a vida inteira. Você vai tratar, de repente, você tem que quebrar esse tabu do remédio. Sim. Eu não posso tomar remédio, porque, entendeu? Não. Eu tomei por 1 ano. Não, eu mesmo, eu falei, tô tomando o meu remédio aí. Sim. Eu não sei se eu devo Te parar faz bem. já. Não sei se eu devo parar. Tá te fazendo bem? Tá, e ele não me afeta em nada, pelo contrário. Me deixou plena. Então, pronto. Entendeu? Então eu pronto. tenho que talvez voltar no meu cardiologista e falar, e aí, continuo, não continuo? É só isso. Posso te pedir uma licença rápida? Claro, lógico. Pra gente chamar rapidinho os nossos comerciais, mas a gente já volta, tá? Pro Summer é proteção para quem gosta de se aventurar. É proteção para quem gosta de tirar aquele lazer na praia. Pro Summer é proteção para todos os momentos. Uma linha exclusiva com diferentes fatores de proteção para a sua pele. Venda exclusiva nas lojas americanas. Pro Summer é mais um produto da Green Lakes. Para se divertir no dia a dia, consumimos muita energia. O Alfajor Turma da Mônica tem a medida certa de proteínas que ajuda você a ter um dia muito mais alegre e feliz. Experimente os sabores, mousse de chocolate e chocolate branco. Alfajor Turma da Mônica. Delicioso como a vida tem que ser.
voltamos. Olha, estou muito feliz aqui de estar com o Rafael, tá? Aqui no programa Superação. Muito obrigada por vocês que estão aqui ligadinhos na TV Loas nesse sábado, nessa manhã de sábado, mais tarde, com certeza, todos vão estar aí curtindo o sábado ao lado da família, dos amigos, mas estarem ligados aqui para poder escutar um pouco dessa história realmente de superação do Rafael. Quem não estava com a gente antes do intervalo, ele estava contando para a gente que quando ele era jovem, ele teve a oportunidade ele sempre gostou da parte de comunicação, teve a oportunidade de ser convidado para participar de uma pequena novelinha, era novela, né? Sim. Na Band, ficou super animado, um menino bonito, tudo, só que por causa das espinhas e por causa de aparelho, infelizmente, ele acabou sendo dispensado e isso acabou gerando uma depressão profunda nele que acarretou várias outras coisas, né? Mas que ele deu a volta por cima, hoje está aqui firme e forte. E agora vamos contar um pouquinho mais. Eu quero que você fale. Você tem filho? Eu tenho 2 filhos lindos. 2 meninos? Não, tenho o Miguel, de 9 anos, né? E a Manuela, vai fazer 4 agora em dezembro. 2 filhos. 2 filhos. Tá, e você é casado? Tem o Miguel, que é Seu primeiro relacionamento? Meu primeiro relacionamento. E tem a Manuela agora, eu sou casado com a Daniela também, que é uma menina fera. Um beijo pra você, Dani. Um beijo pra Daniela. Agora, você tem o seu relacionamento com a sua ex é tranquilo? Tranquilo. Eu, assim, sempre fui uma pessoa que eu pensei, não é porque o relacionamento terminou que a gente tem filho. Claro, tem filho. filho. E o meu filho é pra sempre e eu amo demais meu filho. Sim, então, claro. cara, o que eu posso e o que eu não posso, eu faço por ele. Isso. Porque é um amor. Até me emociono porque é um moleque de ouro, assim, é um cara que, né, eu tenho do coração. Então, assim, pago pensão, faço tudo direitinho, pego ele direto, entendeu? Faço tudo, né, e até essas questões, a gente falou de pai, tudo, tudo que a gente viu para trás, nossos pais para trás, tudo, a gente pega as questões e melhora com os filhos, né? É verdade. Então, Mas eu sou muito amoroso. O seu pai foi um bom pai para você? O meu pai foi um ótimo pai, né? Ele me levava na escola, ele me comprava de tudo, ele me deu a base, né? Mas, assim, aquela época, o pessoal era muito... E aí, eu já fiz um curso que eu quebrei isso, né? Porque cada um, o Quinho que fala isso, né? O Quinho Fonte, cada um dá o que tem. E Sim. todo mundo tem por trás uma bagagem do que passou, né? Sim. Então, o meu pai ele foi maravilhoso. Depois ele ia nos meus desfiles, ele me aplaudia, ele tudo mais, né? Mas teve uma época que tinha muito machismo, né? Porque é lamberóbica, porque é artista, entendeu? Tinha assim, um pouco de, né, preconceito, um pouco, mas assim, foi um ótimo pai. Né? Como pai, ele foi sempre presente. Mas eu posso falar uma coisa? Eu não culpo ele, porque é assim, nós fomos criados, eu sou mais velha que você tem 41, eu tenho 49. Nós somos criados numa sociedade que, infelizmente, ainda bem que isso agora mudou, tá? E as pessoas têm que respeitar o próximo do jeito que ele quer ser, tá? Só que antigamente, o fato de você dançar... desculpa a expressão, gente, mas é verdade. Aí um amigo, um pai, um tio... mas esse menino vai virar mariquinha. Lembra da... entendeu? É gay. Não. Primeiro, não tem nada a ver. Mas se eu fosse... Então, não problema, tem nada a ver. Mas assim, se eu fosse, né? Então, né? É sobre isso. Eu também. falo, é isso que antigamente você não podia... qualquer coisa, ou era sapatão, ou era gay, Sim. mas que hoje o fato de você se relacionar com uma mulher ou com um homem, para mim também é uma coisa mais normal do mundo. Eu tenho uma filha, se ela quiser namorar com uma mulher, eu vou aceitar, porque eu não vou querer me afastar da minha filha porque ela quer ficar com uma mulher. Só que assim, tem pai, tem mãe que não aceitam e fazem da vida dessas pessoas um inferno. E aí que vem as depressões, o suicídio, as brigas no lar. Então, as pessoas deveriam mudar um pouquinho o pensamento, o jeito de ser e pensar assim, a gente está aqui nessa vida de passagem, pelo menos eu acredito nisso. Então, a gente está aqui de passagem. O máximo que você puder fazer de bem para quem está do seu lado, sua família, o seu dia a dia,
isso só vai lhe trazer coisas boas, concorda? Agora você briga com o pai, você briga com o irmão, você briga com a vizinha, você critica você se torna uma pessoa pesada, chata, negativa, e isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, eu acho que as pessoas têm que mudar. E você falou que seu pai antigamente era um pouco preconceituoso pelo fato de você dançar, Sim. né? Mas eu falo, as pessoas foram criadas desse jeito. Mas depois ele até mudou, assim, o pensamento, né? Sim. Ele até melhorou. Eu tudo. acredito que hoje com por existir agora leis de que se você não pode ofender mais as pessoas, né? Porque antes era a gorda, a feia, a caolha, o viado, falavam sapatão, enfim, eram palavras pesadas, mas Sim. que na minha época de escola, a gente levava na brincadeira. É que hoje, e até um pouco, vinha com agressão. O problema não é você falar ou brincar tal, às vezes se você tem intimidade com a pessoa. O Sim. problema é a agressividade, o preconceito. É. Você vê quando uma pessoa, você olha nos olhos e tem preconceito. Claro, claro. Seja com qualquer pessoa, seja com Sim. homossexual, seja com negro, seja Maldade, com índio, com negro entendeu? também. Seja uma pessoa que sofre de ansiedade. Eu passei por muito preconceito. Eu te falei, né, de alguns colegas também que não Se saíam. chamavam de... Família tal, não vou falar quem, mas de fora, tudo que não queria. Não traz ele aqui porque eu acho que ele é maluco. causar, Ele vai é. causar e tem problema mental, entendeu? Então, assim, na escola também, que eu já falo, cardenal, é zoado tal. Então, assim, às vezes o problema é o quê? A agressividade, né? Sim. Por trás disso. Não, né? mas eu ainda acho que agora piorou com as redes sociais. Eu acho que agora piorou. Você não acha? Tudo bem que eu acho que as minorias, elas têm um pouco mais de voz hoje em dia, graças às redes sociais, Sim. né? Só que tem alguns grupos que eles são muito extremistas, né? São. Seja de qualquer lado. Então, assim, isso tem que acabar, tem que ter leis, né? Que nem tem já, né? Que nem para a mulher tem a Lei Maria da Penha, né? Tem a lei também agora, não sei se está votando, né, contra o homossexual, que tipo, se alguém bater, se alguém Claro, mas agredir tem e que tal. ter. Então, assim, tem que ter, né? Tem que ter uma lei que ampare, né, essas pessoas, todos, Eu acho né? que tem que ter respeito de todos os lados. Tanto as pessoas que não aceitam, tem que respeitar, e as pessoas que, de repente, uma coisa que eu não acho legal, por exemplo, vamos dizer, tem pessoas que homem com homem, mulher com mulher que se relacionam, são super discretos. Agora tem uns que, por exemplo, vão para a Avenida Paulista e ficam mostrando as partes, tira a calça, fica fazendo necessidades no meio da rua para aparecer, pisando em Bíblia, pisando em bandeira, gritando, e isso para mim já não é, Mas isso não aí é uma- aceitável. Eu acho que é uma minoria. É uma minoria, mas que isso faz, é inadmissível, entendeu? Mas é que, às vezes, nesses movimentos tem uma agressividade muito grande, porque tenta entender, porque eles sofreram demais. Então é que nem eu. Eu, às vezes, quando eu vejo uma pessoa, que nem esses dias eu estava passando, fui no meu quiropata, lá na Conselheiro, e tinha uma pessoa trans, uma mulher trans. E eu conversando com ela, trocando ideia, porque eu sou assim, né? Eu não tenho preconceito, sou livre de preconceito de tudo. E eu conversando com ela, e eu vi duas senhoras medindo ela do pés à cabeça, e uma outra saiu do elevador e falou, não sei o que. Eu falei, meu... E aí, a moça saiu toda, né, assim, tipo, mas assim, você imagina então o sofrimento... O que eles sentem, eu sei disso. O que uma pessoa sente, Eu sei. né? O que passou pela família, que nem eu quero que você traga o Quinho Fonte aqui, porque assim, ele passou por preconceito em tudo, na família, em tudo. Então assim, e foi difícil para ele, né? Foi difícil demais. Então assim, lógico, ele não é radical, não é um cara que pisa em bio, não é. Mas assim, tem um sofrimento muito grande dentro dessas pessoas. Tem gente que se mata, que se Eu suicida. sei. Por causa da não aceitação da família. Poxa, a pessoa tem que ser feliz. Claro. Você é feliz?
Você tá lá, você se faz de uma personagem, tudo, um cara para agradar pai e mãe, a sociedade. Ah, tudo bem, mas você não é aquilo. É. Não, tá certo. Você se corrói por Eu me dentro. dou o direito de fazer aquilo que eu quero. É As pessoas querem, a minha família querendo ou não. Eu respeito, Com ética, dou lógico. total atenção para todo mundo, mas eu vou fazer aquilo que me faz feliz. Sim. Não adianta você ficar fazendo aquilo que teu pai, tua mãe, teu irmão exige que você faça, que está te fazendo mal. Não, gente, tem que parar com isso. Faça o que você tem vontade, né? Seja responsável pelas suas atitudes, tá? E se alguém te criticar, tem muitas pessoas que acabam até se afastando pelo fato de um não aceitar o outro. Às vezes é melhor se afastar, Rafa, Sim. e você ser feliz, entendeu? Porque às vezes os amigos, as pessoas que estão ao seu redor dão mais atenção para você do que a própria família. Verdade. Mas eu acho que é uma questão de conversar, das pessoas entenderem. É que muita coisa é difícil. Mas acho que por isso que eu falo que as pessoas têm que mudar um pouquinho mais. Procurar Deus. Tem muita gente que não tem uma religião. Se você procura Deus, isso te fortalece muito para você poder entender muitas das coisas que acontecem ao redor da sua vida. Você não acha? Concordo. Eu acho que, por exemplo, a religião me salvou, né? Me ajudou muito, Sim. né? Os padres me ajudam, que nem agora eu tô numa rádio gospel. Sim, você Agradecer falou para mim. o Fábio e o professor Ari. Então, assim, Tá legal lá? Nossa, tá maravilhoso. Eu fui esses dias, ontem, numa reunião da Vida Nova. Ah, Os pastores maravilhosos, Legal. incríveis, entendeu? E às vezes a gente tem Antes tinha muito essa questão, porque é católico, não pode misturar com o evangélico. não, tem nada a ver. Hoje em dia, a igreja evangélica ela tá super diferente, super mais animada, super tudo que você E imagina. o programa da Sandra? Nossa, legal? a Sandra, ela tá cobrindo os eventos, né? Então ela foi Certo. na marcha para Jesus, Eu né? vi com o O pastor Alexandre. Adriano falou com o o Alexandre Ale. lá, entendeu? Sim. Vai ter agora o pós-marcha com a banda Kadosh agora Que também, legal. no seu dia e tal, mas depois Mas eu ela falo não pra tá na vocês. rádio ainda? Tá na rádio, Tá mas na ela rádio. cobre eventos, né? Ah, tá. Ela cobre eventos. E maravilhosa também, uma Sim. bênção de Deus. Então, assim, eu já estava numa TV católica, agora numa rádio gospel evangélica. Deus sempre atuou na minha vida, Mabel. Sempre colocou, sabe, pessoas incríveis, amigos. E eu acho que também esse meu jeito de ser, de sempre ser grato às pessoas, sabe? A gente tem que ser. Né? Eu não sou santo, Né? não sou fácil, tenho meus, né? Sou nervoso também, ansiedade não é fácil. Qual o seu de dar. signo? Câncer. E câncer também, Eu né? sei, minha mãe. Tem um coração enorme. Demais. Mas é assim, gosto de cutucar. Gosto, Você gosta? gosto. Da Melhorei, mas É. gosta de Eu cutucar. vejo minha mãe. Gosta. Mas a gente está aí para um dar a mão para o outro, um ajudar o outro. Eu tenho certeza que esse programa, esse novo caminho que você está buscando agora, você está com o seu podcast. Qual é o nome do Também. podcast? É o programa do Rafa Garcia, né? Ah, que Do legal. Rafael Garcia. Tá fazendo lá no estúdio da E- Loas. A gente lá está em tentando Mongaguá. levar para Santos, né? Ó, se tiver algum empreendedor aí que queira fazer uma parceria para a gente levar para Santos, né, Mabel? Isso. A gente está querendo fazer aí em Santos tudo, então. Podcast também em Santos. A gente está com o estúdio aqui em Mongaguá. Não, em Mongaguá, na Praia Grande. Além do podcast, logo mais a gente está com novidades aqui da TV Loas, que a TV Loas está expandindo. A gente vai entrar com uma nova programação, com vários programas diferenciados. E logo mais estaremos no Brasil todo para poder transmitir vários programas, não só da nossa região, a gente vai ter gente de fora do país participando, programa de esporte, programa de educação, de superação, de entretenimento, o Pode Fofocar, que é o meu programa de celebridades, logo mais estará no ar de segunda a sexta-feira. Então, assim, eu tenho um programa de jornalismo matinal que vai acontecer, o programa de jornalismo sexta-feira, eu e o Thiago Jacobi, que a gente vai fazer o resumo do que aconteceu aqui na nossa Baixada Santista. Thiago estará com a gente também, com alguma novidade, tenho certeza. E é isso, gente. A gente está super feliz, viu? Eu tô também feliz. Conheci o Michelangelo lá, que cara maravilhoso. Michelangelo né? maravilhoso. Meu Deus. Michelangelo é o esposa nosso... dele também, a Yara. a Yara, né? Nossa, eles estão, inclusive, toda a lá, equipe. foram lá para o sul.
O aniversário dele é segunda-feira. Quero aproveitar e já mandar um beijo para ele aqui adiantado, hein? Porque segunda-feira eu vou ligar para ele. Parabéns. Michelangelo, eu falo, ele não tem idade de ser meu pai. Mas eu falo que ele é um pai para mim aqui na Terra. Ele e a Yara, porque me abraçaram de uma forma, desde quando eu entrei antes até com o meu jornal, depois na TV, me convidaram para dirigir aqui a Loas junto com ele, entendeu? E é isso, eu estou feliz pra Tem caramba. pessoas que engrandecem, né, a gente. Sim. Até nesse ponto, o que acontece? Eu já trabalhei em algumas empresas, né? Além da TV, além da rádio, eu tive uma agência que chamava R3J, de assessoria e comunicação. Então, assim, já trabalhei de tudo. Entregador de panfleto, entregador de galão de água, tudo. Ótimo. Já tive minha revista, que era mais Festa de Descontos. Eu Mas lembro. assim, lembra? Eu lembro. Foi nessa época, ela foi no teu programa. É verdade. eu acho. Você Que a gente falava. fazia os vídeos. Não, Tu ia nas feiras de noivas para mim, me feiras, ajudar. Isso. E eu tinha até um programete e tal no É verdade, no eu show. lembro, eu lembro sim. E vocês me ajudavam, né? Então, assim, eu sempre fui um cara que, né, falei, não, eu quero trabalhar, mas tem empresas, às vezes, que a gente trabalha, que o chefe, o gestor, ele é muito arrogante, muito prepotente. Eu sei. Ele tá sempre certo. Ele Se não acham, né? E aí para me reconhecer, para você ver, eu fiz um curso uma época chamado Mastermind. E aí, no final de cada apresentação, o melhor vota-se e o melhor ganha uma caneta, tal, e no final é eleito um comendador. E na minha vida, eu nunca recebi muito elogio. De falar, pô, Rafael, você é bom, você é maravilhoso, você é incrível, parabéns, sucesso. Não para você ser arrogante ou narcisista, não, mas a gente precisa disso, de ter né? pessoas nos levantando, isso mesmo. E esse curso, para mim, virou uma chave na minha vida, porque eu percebi que eu nunca tinha me testado, sabe? E nesse curso eu ganhei 2, 3 canetas, fui o comendador da turma e tal. E aí ali virou uma chave para mim falar, poxa, eu não vou deixar nunca mais alguém mexer com a minha cabeça. Sim, eu posso procurar ajuda, tal, porque às vezes muitas pessoas elas ficam se perguntando, poxa, o que o meu chefe vai pensar, tal. Elas até recebem uma ameaça, uma arrogância do cara, um grito, um xingo, porque precisa do trabalho. E não fala nada. E segura isso. Então, você empreendedor, tal, toma cuidado, você líder, você chefe, faz um cursinho para melhorar a persuasão, para melhorar o carinho, o respeito com o teu funcionário. Porque... mesmo porque hoje em dia isso é considerado... Assédio moral. Assédio moral, gente. Assédio moral, o lembrei. funcionário pode depois recebe um monte de processo aí e não sabe o porquê. Né? Ninguém é melhor que ninguém. Hoje você está aí em cima mandando em todo mundo, amanhã você pode estar lá embaixo. Então a gente tem que respeitar as pessoas. Né? Ninguém é melhor que ninguém. Um precisa do outro. Eu precisei de você hoje para você vir como é que fala? Ai, uma palavra, não sei. Engrandecer hoje o meu programa. O Cauê está aqui. Se não tivesse o Cauê, a gente não estaria aparecendo para vocês. E várias outras pessoas que estão por trás dos bastidores. Então, assim, é muita coisa, Rafael. Muita coisa, um precisa do outro, gente. Sim. Não é o fato de você estar numa posição um pouquinho inferior, que a pessoa é menos que você. Ela, de repente, tem vontade de estar no teu lugar também. Só que ainda não chegou a hora dela. Então, assim, a gente tem que ser humilde, tratar todo mundo bem. E Jesus mesmo disse isso, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que não ter esse tipo de atitude com as pessoas, né? Amar, conhecer, conversar e tal. Volta pra gente. E eu tenho muito canceriano, tenho muito aquela sensação, sabe, de quando você chega perto de alguém que não é legal e fala, ixi, Maria, você tem essa... Eu tenho. Você sente já. A minha mãe fala que ela é bruxa, eu falo você é bruxo, porque ela é canceriana. Ela fala, quando eu olho para a pessoa que eu vejo que não é legal, e realmente ela não erra. Se você sente já quando a pessoa é oportunista, entendeu? E tem gente que tem muita inveja, né? Tem. E assim, ver você crescer...
é ruim Sim. para ela, né? É. Porque ela queria ter o teu lugar, então é complicado. Mas é Então, bom, às vezes, não falar muito também, viu? o Não que falar faz. muito, não ficar se expondo em rede social, ficar postando. Quanto menos a gente falar, é melhor. Porque às vezes você vai com aquela alegria de falar um sucesso seu, porque você batalhou para conseguir, aí já vem aquela enxurrada de olho gordo. Não que não vai acontecer, porque se for para acontecer, vai acontecer. Sim. Porque Deus está acima de tudo. Mas às vezes acontece alguns imprevistos por causa da inveja das pessoas. E inveja pega. A inveja, ela dá uma quebrada, entendeu? Mas assim, Mas Deus está com a gente. dá com a gente. Mas uma mensagem que eu deixo para você, pro Cauê aqui, que eu conversei com ele, para ele estudar, né? Isso. E se superar sempre. Cara, não, pessoal, não desista do seu sonho. Nunca, jamais na vida desista. E fique escutando as pessoas dizerem: você não é capaz, você não pode, você é o mínimo, você não é legal. Então, assim, eu sou o exemplo de eu sou alguma coisa, grande, não sou. Mas hoje eu trabalho numa TV educativa, que é a TV Unisantos, numa rádio gospel, eu já tive vários projetos. Hoje eu tenho o meu canal no Instagram, que é o rafagarcia.tv. E lá eu tenho vários parceiros maravilhosos, incríveis, que apostam no meu trabalho, conhecem a minha vida, a minha trajetória. Eu indico eles demais. São amigos. Sim. Que eu sempre na vida eu fiz amigos, né? Fiz parcerias, mas me relacionei bem com as Claro. pessoas, né? E sempre foi uma troca, sempre querendo ajudar o próximo. Então, ajude o próximo e também não se sinta acuado. Vai estudar. Sai do sofá tudo e fala: não, hoje já deu, acabou, procura o psicólogo, procura o psiquiatra. Mas assim, eu brinco que, Mabel, o fundo do meu poço tem uma mola. Sempre que eu caio lá, Ela vai lá pra cima, Ela é vai lá pra verdade. Mas Entendeu? é que nem eu, olha, eu agora fiz 49 anos, pensei que eu fosse com a idade, desde os meus 15 eu trabalho na nossa área, tava lá na TV, falar, pô, caramba, eu 49 anos agora saí de lá, né? Tô desempregada. Aí eu falei, que? Eu desempregada? De jeito nenhum. Em um mês eu dei uma volta sozinha, tá? 1000 vezes melhor do que se eu estivesse ainda lá. Entendeu? Por quê? Porque eu não tenho medo. A gente não pode ter medo. A gente tem que levantar e falar: não, eu sou capaz, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, vou correr atrás. Voltar a se relacionar com aquelas pessoas que você um dia trabalhou, que você tem portas abertas. Por isso que é bom ter portas abertas. Porque eu mesmo tenho um ex-chefe meu, Sandro Luizio, quero até mandar um beijo para ele, não sei se ele vai nos assistir, que ele é de São Paulo. Se eu ligar para ele e falar para ele: Sandro, eu preciso voltar para aí. Foi para editor de Scala lá em São Paulo. Eu tenho certeza que ele me coloca lá dentro de novo. E vários outros lugares. Entendeu? Então, você tem sempre que deixar saudade de quando você sai de algum lugar. Sim. Procurar sempre fazer o melhor. Se não tá legal, para não ficar aquela situação chata, já começa a procurar outro lugar e sai fora. Porque senão você acaba, né, desistindo, falando uma coisa ou outra. E a gente não deve desanimar. A gente tem que sempre procurar estar sempre melhorando, aprendendo com o próximo. Aqui, ó, que nem você tem coisa para me ensinar, a Cauê tem coisas para me ensinar. Como eu posso passar algumas coisas para Também. vocês. Um ensina o outro. E é isso. A vida é um círculo, gente. Um dando a mão pro outro. E assim, eu falo, né, que tudo na vida te roubam. Carro, casa, você perde. Pode perder, não pode? Claro. A única coisa que a gente não perde é o conhecimento. Ele é Sim. inerente ao ser. É. Uma vez que você adquiriu, seja aqui, ó, seja numa faculdade, mas conversando com a Mabel, conversando com o Cauê, conversando com pessoas que têm uma bagagem incrível, que nem ontem eu fui hoje eu fui no BNI, num grupo de network em Santos, maravilhoso. Cara, cada empresário lá com uma história de superação incrível. Eu falei, meu Deus, né? E a gente vai aprendendo com E a gente eles, vai né? absorvendo isso, aprendendo. Então, assim, aproveite isso, né? Aproveite o conhecimento, que ninguém te rouba. Conheça pessoas que possam te agregar conhecimento. Não te puxar para baixo, gente, nunca. E, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente sempre tem que prezar, a nossa dignidade.
e zelar pelo seu nome, para que as pessoas sempre lembrem de você como uma pessoa do bem, entendeu? Não, hoje mesmo eu estava falando com uma amiga minha, ela falou, olha, você conhece o tal? Eu falei, conheço. Se afaste, porque é assim. Eu falei, não precisa nem me falar, porque ele já fez comigo também. Então, olha que triste uma pessoa falar mal de você, entendeu? Porque você aprontou. Então, a gente tem que sempre fazer o melhor para todos. Rafa, nosso tempo acabou, meu amigo. Que mas vamos marcar uma outra vez para você vir aqui para sim. contar mais histórias, tá? Vou te convidar para o meu podcast também, tá? E sucesso para você. Você é uma pessoa maravilhosa. Realmente, você é uma pessoa maravilhosa. Tem um coração enorme. Tem um coração enorme. Eu sou muito grato ao que você fez para mim lá atrás. E agora a gente está aqui para um ajudar o outro. Eu não tenho nem o que falar, eu fico emocionado, porque acho que é a primeira vez que eu conto da minha história. Assim. Gente, para. Assim. Então, eu tô me sentindo fico privilegiada de estar sendo a primeira pessoa de estar do seu lado, a mão aqui. Do seu lado, e você poder contar. Não imaginava que ele tinha passado tudo isso, é um homem forte. Porque eu conheci ele já lá em cima. E eu estava começando. Olha como as coisas são. Né? Aprendi muito com ele. Lá atrás aprendi com ele. E você vai crescer muito ainda. Obrigado. Né? Já cresceu, é só dar continuidade agora. E assim, a mensagem que fica é: a vida tem altos e baixos. Sim. Eu também não fui só pro alto. Minha vida é assim, mas não fique no baixo. Nunca, jamais. Procure ajuda, né? Procure sempre ajuda e não tenha medo do preconceito. Isso mesmo. Deixa o seu Instagram, você deixou? Fala de rafagarcia.tv. Isso. @rafagarcia.tv, né? Você pode me procurar lá. Depois tem um canal do YouTube também que eu tenho, que é rafagarcia.parcerias. Lá tem telefone de contato, tem tudo. Se quiser também ligar, quem quiser anunciar também, além da Loas, também na TV Unisantos, na rádio Gospel aí do Litoral, isso. que está crescendo 99.1 FM, tem o meu celular, que é o 13 99656 7090. Vai ser um prazer te conhecer, porque eu faço amigos, né? Isso mesmo. Então, ele é maravilhoso e vai te atender muitíssimo bem. Então, olha, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês que estão aqui sintonizados na TV Loas. Um fim de semana maravilhoso para vocês. E daqui 15 dias, porque esse programa, por enquanto, ele é quinzenal. Mas logo mais, todo sábado, a gente estará aqui com Superação, sempre trazendo uma pessoa, uma história que vai, com certeza, tocar o seu coração, tá bom? Beijo grande. Pessoal, gratidão, Mabel. Um ótimo final de semana. Beijo grande também. Até mais. Até mais.